Reconhece essa música? Vai começar o Método CIS. O maior treinamento de inteligência emocional do mundo começa hoje. Extraordinário. Mais de 15, 18 mil pessoas, a expectativa vai ser muito poderoso. E aí, vamos nessa? Muito bom dia, Atauapa Neto, meu amigo. E essa música? Tem uma forte lembrança, meu amigo Neto? Vamos lá? Vamos avançar? E essa música? Vai começar Método CIS. Lindo e maravilhoso dia, meu querido Léo. Beijo no coração, meu irmãozão. Marcela. Que é isso? Para tudo. Daniel Eda. E aí, meu irmãozão Daniel? Dani. Marcela tá na área. Vamos lá. Vamos fazer 24º dia. Vamos nessa? Vamos entrando? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está assistindo essa live, mas bom dia pra você que tá aqui, meu amigo. Tamo junto. Saudade de você, Dani. Vamos marcar, irmão, vamos marcar. Saudade de você. E essa música? Vai começar o Método CIS 240. Edição Rio de Janeiro. Ô, meu irmão, melhoras aí, né? Bom, vamos lá. Vamos falar de hoje? Olha só. Hoje é um tema importante, hein? Você tá preparado? 24ª live, 24º dia de 365 dias. E a pergunta é: quais são os seus medos? Ei, quais são os seus medos? Eu vejo muitos empresários com medos diversos. Medo de falhar, medo de não conseguir, medo de não honrar os compromissos. Medos, ansiedade, tristeza. Eu vejo muitos empresários com sentimentos tóxicos, vivendo loopings emocionais referente a medos. Medo de serem criticados, medos de fechar as empresas. A pergunta é: quais são seus medos? Hoje, o tema é muito poderoso. Você precisa conhecer o Deus inabalável. E vamos mergulhar no tema medos. Como romper o medo? Poderoso o tema de hoje? Então, interage comigo aqui, minha amiga Dani Haley. Coloca um foguete aí, vai. Faz alguma coisa aí nesse chat aí. Coloca um foguete. E quando você tem consciência dos seus medos, você começa a avançar em busca dessa blindagem emocional. O jogo aqui é esse. Não sei qual é o seu medo. Verdadeiramente eu não sei qual é o seu medo. Medo de ser traído, medo de ser roubado, medo de alguma forma morrer. Tem muitas pessoas que têm medo de morrer. Quais são os seus medos? E essa é a pergunta. Você precisa se questionar. Tudo começa com a tomada de consciência. Minha amiga Simi, seja bem-vinda. Eu quero que você clique aqui nesse aviãozinho e mande para 5 pessoas que você acredita que tem algum tipo de medo, vai. Clica aí nesse aviãozinho. Quais são os medos? Quais são os seus medos? E como romper? Como superar esse medo? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Aqui, nesse dia extraordinário, porque afinal de contas, hoje é um dia
para viver milagres. Eu quero que você fale isso com a sua boca, vai. Se você está na cama, pelo amor de Deus, dá um azar, vai dar uma diarreia quem estiver na cama. Levanta dessa cama, pega papel e caneta. E eu quero que você fala para o céu ouvir, para a terra ouvir, para o inferno ouvir. Hoje eu vou viver milagres. Escreve isso. Fala isso e escreve no chat. Hoje eu vou viver milagres. Eu quero que você traga essa frase com uma certeza de que, de fato, hoje é um dia para você viver milagres. Eu não sei se você tem medo. Eu não sei. Eu não sei qual medo te ronda. Mas o que eu sei é que você nasceu para ter vida e vida em abundância. E se você não está vivendo essa abundância, é porque de alguma forma existe algo te paralisando. Existe algo que te impede de avançar. E a pergunta é: o que vem te impedindo de ir para um próximo nível? Quais são os seus medos? Esse devocional hoje, ele é muito profundo e é por isso que eu persisto. Envia para 5 pessoas. Envia. Porque o grande ponto aqui é: o medo é bom. Então dá um sorriso. Dá um sorriso. Fala assim: ufa. O medo é bom, mas não o medo que te paralisa. Não o medo que te consome. Não o medo que te faz viver em loopings. Tem pessoas, empresários, que têm medo de ser traído. Medo de ser traído pela esposa, pelo cônjuge. Tem empresárias que ficam vivendo com medo do esposo trair. Medo do funcionário trair. Que looping é esse que te paralisa, que te consome? Tem empresários que têm medo da incapacidade, se sentem tão incapazes, que vivem com medo de falhar. Medo de não conseguir romper a empresa, medo de não conseguir avançar no faturamento. E a pergunta é: qual o seu nível de medo? Qual o seu nível? O quanto o medo tem te paralisado? O quanto você vem vivendo em loopings emocionais? E você precisa romper esse looping emocional. E hoje, eu vou trazer ferramentas para você romper esse looping. E o primeiro ponto que eu queria trazer, que ele traz aqui no livro, né, é que gostei, viu, Dani? Gostei, Lu Ramires. Ó, o Wagner vai fazer o 7º CIS hoje. Que isso, parabéns, amigo. Parabéns, cara. É isso. Muita gente colocou aqui que eu não tinha visto. Tava compartilhando. Hoje é um dia de viver milagres. Hoje eu vou viver milagres. E eu não sei qual é o seu medo, mas eu quero te dizer que o medo é bom. E escreve isso aí, vai. O medo é bom, mas não o medo que me paralisa. Não o medo que me rouba energia. Não o medo que me faz viver em loopings emocionais. E o lance maior é que em Hebreus, aqui de acordo com o grande André Fernandes, ele fala que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Então, o primeiro aspecto para romper o medo, eu não sei qual é o seu medo, mas a importância de ter consciência do seu medo é, grande Fernandinho, Deus é imutável. O Deus não muda. O Deus de ontem, de hoje e de amanhã. E ter essa certeza acalma o coração. Ter essa confiança acalma o coração. Quando temos uma plena revelação de quem Deus é, o medo perde seu poder sobre nós. E talvez você esteja desconectado disso, desse primeiro fundamento. Eu estou falando de um fundamento, de que Deus é um Deus de promessa. Deus é um Deus de milagre.
Deus é um ser soberanamente justo e bom, amoroso, misericordioso, onisciente, sabe de tudo que acontece, onipresente, está presente em todos os lugares. Deus não é volúvel como os seres humanos. Ele não muda suas promessas, mesmo quando conhece nossos próprios pecados. Mesmo quando Ele sabe que você está errando, Ele não muda. Ele permanece fiel e inalterado em sua graça e seu amor. Olha que forte isso. Atendi um empresário específico, que ele não ia na igreja porque ele tinha vergonha de Deus, porque ele traía a esposa, ele adulterava o casamento. E ele queria parar de trair e não conseguia. O ponto é, o medo que te paralisa, o medo que te faz viver loopings emocionais, você precisa entender que ele está ligado à sua infância. Assim como esse empresário, quando eu perguntei para ele, me fala, o que aconteceu na sua infância? O pai dele tinha levado ele no prostíbulo desde os 7 anos de idade. E aonde ele sentia mais a presença do pai era no prostíbulo. E esse medo de Deus, essa vergonha de Deus, ele fez ele se distanciar ainda mais de Deus. Só que não importa o quanto você tenha errado, Deus é um Deus de amor. Deus sabe das suas fragilidades. Mas você precisa ter consciência e dizer chega para os seus vícios emocionais, seus vícios comportamentais. Eu não preciso te falar que trair é errado. Eu não preciso te falar que roubar é errado. Como é que anda a sua consciência? Talvez o que mais te paralisa não seja necessariamente o medo, mas talvez seja a culpa. A culpa de ter errado. A culpa de não conseguir romper um vício comportamental, um vício emocional. Muito se fala sobre vício químico, mas adulterar o casamento é um vício comportamental. Passar as pessoas para trás, sempre querer levar vantagem, é um vício. Tem pessoas viciadas em injustiça, pessoas viciadas em se sentirem injustiçadas. E a pergunta é, quais são os seus medos? Quais são os seus medos? O que vem te paralisando? E esse primeiro aspecto, esse Deus de amor, porque Ele permanece fiel, inalterado em sua graça e em seu amor, independente do que você fez ou do que você faz. A falta de caráter de Judas não alterou o caráter inabalável de Jesus. Conhecer a imutabilidade de Deus muda a nossa mente. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Se o medo trouxer acusações, devemos nos lembrar da graça que nos foi dada por Cristo. Se o medo nos assaltar com dúvidas sobre o futuro, recordemos as promessas da palavra sobre o pensamento de Deus para nós, de paz e de prosperidade. Deus é constante em amor, graça e promessa. Não importa os seus erros, você precisa se livrar da culpa. Não importa o que você vinha fazendo. O que importa é o que você decide fazer a partir de hoje. E para romper vícios emocionais, vícios comportamentais, preste atenção numa coisa que eu vou dizer. Você não vai conseguir fazer isso na força do seu braço. Porque se você, porventura, conhece alguém que fuma, você sabe que essa pessoa, no fundo, ela queria parar de fumar. Só que ela não consegue. A pessoa, ela quer parar de fumar, mas não consegue. A pessoa quer parar de trair, mas não consegue. A pessoa quer parar de falar mal dos outros, mas não consegue. A pessoa até quer ter uma vida melhor, mas não consegue. Por quê, Vinícius? Porque existem sinapses neurais, trilhas neurais
bilhões e bilhões e bilhões de neurônios que se conectam. E essas sinapses, elas são muito fortes, são enraizadas. Tá fazendo sentido para você? Coloca aí para mim, sim, se tá fazendo. Coloca no chat aí, sim, se tá fazendo sentido. Para você romper o seu medo, você precisa de ferramentas emocionais. É preciso gerar mudanças nas suas sinapses neurais. E esse aspecto de ir para um próximo nível na presença de Deus, confiando na imutabilidade de Deus, confiando de que Deus é um Deus de promessa, um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Então talvez o primeiro passo para você se livrar do seu medo chama-se perdoar. O perdão, ele liberta. O perdão, ele faz você se livrar da culpa. Porque toda vez que você comete algum erro, é instalado mais uma vez uma culpa. E a culpa que foi instalada quando você era criança, dos 0 aos 12 anos. O que você viu, o que você ouviu, o que você sentiu dos 0 aos 12 anos que de alguma forma você sentiu culpado? Papai batendo na mamãe, papai traindo mamãe, mamãe batendo no papai, mamãe chorando sozinha, e você vendo a mamãe chorar. Ei, qual é a culpa que você carrega? A culpa, ela está conectada ao medo. O medo está conectado à culpa. E para você romper esse medo, o primeiro passo é confiar na imutabilidade de Deus, no Deus de promessa, de verdade. E o segundo passo é você se perdoar. Eu vou falar mais sobre isso amanhã. Esse tema de perdão é para amanhã. Mas eu queria que você anotasse esses 3 aspectos importantes. Preste atenção. Respira fundo, não se distraia, preste atenção. O primeiro aspecto, o primeiro tópico que eu queria que você anotasse é incerteza sobre o futuro e o mercado. Muitos líderes, incertezas sobre o futuro e o mercado. Muitos líderes, muitos empresários enfrentam o medo, a ansiedade sobre o futuro de seus negócios. Conhecer a imutabilidade de Deus nos dá confiança para continuar, mesmo em tempos de incerteza, pois Ele permanece fiel e inabalável. Então, em relação às incertezas sobre o futuro e o mercado, Vinícius, como que eu combato isso, além de perdoar? Você precisa ter uma visão positiva de futuro, uma imagem clara do faturamento que você deseja. Escreve isso, vai. Visão positiva de futuro. Para você romper o medo da incerteza, o medo do futuro do seu casamento, o medo do seu marido te trair, medo de algo acontecer, você precisa trazer, traga à sua mente aquilo que te traz esperança. Traga à sua mente aquilo que te traz esperança. Para você romper o medo da incerteza do futuro, você precisa de uma visão positiva de futuro. Mari Costa, eu não acredito, amiga, que honra ter você aqui. A mulher mais amorosa, com mais missão talvez que eu conheça. Deus te abençoe, amiga. Grande Luciana, seja bem-vindo. Então, o medo, na sua grande maioria, é a falta da clareza do que você deseja. É você viver em loopings emocionais. E você precisa de uma visão positiva de futuro. Quais são suas metas, Débora? Quais são suas metas ousadas para o seu casamento, Dani? Keilane, qual é a sua meta mais ousada, amiga? Que vai te manter firme numa visão positiva de futuro. Qual é a sua meta para o seu casamento, para a sua saúde? O medo, em grande maioria, em grande parte, é a ausência dessa visão, dessa imagem clara, de você olhar e falar assim, é essa imagem que eu quero, de você saber exatamente onde é que você quer chegar.
a incerteza sobre o mercado, sobre o futuro da sua empresa, é porque você não tem uma visão clara de futuro. Quantos funcionários, quantas unidades? Ei, um povo sem profecia padece. Talvez você venha padecendo, talvez você conheça pessoas que padecem. Eu queria que você marcasse alguém aí, coloca @ no comentário. Se está vindo alguém no seu coração, marca essa pessoa na live. Ela vai receber a notificação. Envia aqui Você precisa entender que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Quem são as pessoas que você convive que, porventura, vivem esse looping de medos e incertezas? Traga à sua mente aquilo que te traz esperança. Meu amigo Luiz e a minha amiga Amanda estão grávidos, né, Luiz? Cara, é preciso ter a visão positiva de futuro do bebê, da criança correndo, feliz. Ela vem passando por alguns desafios na gravidez. Luiz, traga à mente aquilo que traz esperança. É preciso viver uma visão positiva de futuro. Para lidar com as incertezas sobre o futuro, sobre o mercado da sua empresa, do seu negócio, é preciso trazer a visão positiva de futuro, do seu casamento, da sua saúde. Tá fazendo sentido? 2. Então, o primeiro é incerteza sobre o futuro e mercado. Tá com incerteza do seu casamento? Visão positiva de futuro está faltando. Tá com incerteza da sua empresa? Está faltando uma visão positiva de futuro. Tá com incerteza de pagar suas contas? Não está sobrando dinheiro? Você precisa de uma visão positiva de futuro. Olha só, tem um ícone aqui, ó, bem no cantinho aqui, bem no meio, de uma pergunta. Se tiver alguma pergunta, manda uma pergunta aqui para mim no privado, que eu vou responder algumas perguntas hoje. Fechado? Se tiver alguma pergunta, manda. Eu vou deixar um tempo aqui rapidinho para a gente poder responder perguntas. O segundo, lidar com traições e falhas. Lidar com traições e falhas. Se você tem medo de ser traído, de trair, se você tem medo de falhar, medo da incapacidade, preste atenção nisso. Assim como Jesus continuou firme diante da traição de Judas, os empresários, você precisa lembrar que apesar dos desafios ou das falhas de parceiros de negócio, falhas do seu cônjuge, as suas próprias falhas, Deus nunca muda a sua promessa. Ela é imutável. Deus, é confiável em meio às adversidades. Você precisa entender esse jogo. E número 3, para fechar, o medo de falhar ou ser condenado. Quando o medo das falhas empresariais nos assalta, quando você tem medo de falhar, devemos recordar a graça de Deus, a graça de Jesus, que nos toma livres de condenação. A segurança de caráter de Deus permite que líderes enfrentem o mercado sem medo do fracasso. Se você tem essa incapacidade, preste atenção no que eu vou dizer, grande Rodrigo, preste atenção. Você precisa compreender que talvez, só talvez, você está confiando tanto na força do seu braço e está esquecendo de buscar ferramentas. Eu vejo muitos empresários trabalhando 8, 10, 12 horas, enfurnado dentro da empresa e não parando para afiar o machado, não parando para buscar ferramentas, não parando para buscar ajuda. O terceiro é medo de falhar ou ser condenado, amiga. Camila Tobias é maravilhosa. Beijo, minha amiga. O fato é que eu não sei quais são os seus medos, mas eu sei que medo é bom, mas não o medo que te paralisa. Medo te faz se movimentar, te faz sair da inércia, mas ele pode estar te paralisando. Você precisa dizer chega. Você precisa trazer uma visão positiva de futuro. Você precisa trazer e buscar ferramentas para você romper esses medos. E não são ferramentas cognitivas.
são ferramentas emocionais. E eu queria trazer 2 perguntas para você. Em que áreas da sua liderança, da sua empresa, você tem deixado o medo do futuro paralisar suas decisões? Em que área? 2. Como a imutabilidade de Deus pode te ajudar a ser mais resiliente diante das mudanças e crises do mercado, crises da empresa, crises nos negócios? Como que essa imutabilidade pode te ajudar? Você precisa refletir sobre isso. Você precisa refletir sobre isso. Vinicius, como romper o medo? Visão positiva de futuro. Se cercar de pessoas melhores que você. Ter uma multidão de conselheiros. Na multidão de conselheiros da sabedoria. Buscar cursos, livros, vídeos para se capacitar. Tem empresários que fizeram um curso na era passada, há 1 ano atrás, e acham que não tem que fazer mais curso. Que insanidade é essa? Que loucura é essa? Consultorias na sua empresa. Você precisa, para romper o medo, você precisa de ajuda. Mas perca tudo. Mas não perca a sua visão de futuro. A principal arma para você vencer o medo é confiar em Deus. E a segunda, pregue a tua visão sobre tábuas, que para quem passa correndo possa vê-la, porque no tempo apropriado vai acontecer. Olha só, vou responder uma pergunta aqui antes da gente finalizar. Aliás, eu vou finalizar e aí eu respondo essas perguntas, fechado? Então, para fechar, Deus é constante em amor, graça e promessa. Ei, Deus é constante em amor, graça e promessa. Confiança inabalável para liderar com coragem. A confiança de saber onde você quer chegar. A confiança de ter clareza do que você nasceu para viver. A confiança para, de fato, viver a vida abundante e extraordinária que você nasceu para viver. Fechado? Tem 3 perguntas aqui. Vamos orar e aí eu já libero pra gente poder... Interessante as perguntas, viu? Se fosse você, eu ficava. Então, respira fundo. Feche seus olhos. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, Jesus, o médico de nossas almas, obrigado por se fazer presente na manhã de hoje. Eu quero te pedir, Pai, eu quero te clamar, Senhor, que o Senhor visita cada coração que está aqui. Entra, Pai. Tira esse medo que está paralisando, Senhor. Tem muitas pessoas com medo do sucesso, medo de ganhar dinheiro. Pessoas com medo de traições, medo de falhar, medo do mercado, medo que assola, que paralisa. Tira, Pai. Leve para cada um aqui uma visão positiva de futuro. A sua certeza, a sua fé. Traga, Pai, traga paz. O Senhor disse que o seu jugo é suave e leve. Venha, Senhor, venha se fazer presente no nosso dia. Porque hoje é um dia de viver milagres. Hoje é um dia que cada um aqui vai viver milagres, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, Pai. Visita nossas empresas, cada colaborador. Tire as pessoas erradas que estão no nosso caminho, nas nossas empresas, Senhor. Traga as pessoas certas. O Senhor tem o poder, Senhor, de tirar as pessoas erradas. E quando as pessoas erradas saírem e a gente não entender, que a gente possa confiar em Ti, Senhor. Mas traga as pessoas certas. Traga as pessoas que vão conduzir as nossas empresas para um novo nível, para um novo patamar, Senhor. Que o Senhor possa trazer na mente de cada empresário que está aqui, de cada líder, a certeza de que as nossas empresas, nós atraímos as pessoas certas para a construção de um time de alta performance, para vivermos a nossa missão, Senhor. A missão de impactar vidas com os nossos produtos, com os nossos serviços. Nos dê força, nos dê coragem, Senhor, para tomar decisões importantes. Nos dê força e coragem para investir, Pai. Investir em conhecimento e sabedoria, mais do que prata e ouro. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Graças te damos, Pai, hoje,
agora e sempre. Amém. Uau, poderoso, hein? Tira um print aí, vai. Tira um print no 3, 1, 2, 3. Tira um print, publica nos seus stories, convide as pessoas. Esse grande movimento que nós estamos criando, você faz parte disso. De trazer pessoas, trazer seu ecossistema, trazer seus líderes, trazer seus colaboradores, para que a gente possa viver milagres. Fechado? E agora, para responder perguntas, eu vou responder umas perguntas. Se você tem alguma pergunta, manda aí. Olha só. Por que temos tanto medo de ir para o próximo nível? A primeira coisa é, por que eu tenho medo? O medo de ir para o próximo nível, o medo do sucesso, que coincidiu aqui, outra pergunta sobre isso, né? Não é pergunta, mas a afirmação, colocou aqui medo do sucesso e medo de ir para o próximo nível. O primeiro aspecto do medo de ir para o próximo nível, do medo do sucesso, o medo de ganhar dinheiro, medo de faturar mais, está ligado a um processo de não merecimento. Não merecimento. E o não merecimento, ele está ligado à culpa. Uma criança que se sentiu culpada, merece sucesso ou fracasso? Vamos lá, coloca aí para mim no chat. Uma pessoa que viu, ouviu e sentiu culpa, essa criança merece sucesso ou fracasso? Fracasso. Uma pessoa que se sentiu culpada merece ganhar dinheiro ou não ganhar dinheiro? Vamos lá. Uma pessoa que se sentiu, que viu papai e mamãe brigando e a criança não consegue perceber, a criança não consegue ter discernimento cognitivo, ela é puramente emocional. Ela se sentiu culpada daquela briga, de não conseguir resolver. Veio a incapacidade, veio. Uma criança que viu o vizinho ganhar presentes melhores, um primo viajando. Essa criança, ela se sente merecedora ou não merecedora? Então, o medo do sucesso é, inconscientemente, eu não posso romper porque eu sou culpado. E outro aspecto importante do medo do sucesso, o medo de ir para o próximo nível, é isso. O método CIS mudou a vida. É extraordinário, né, Marcelo? Muito poderoso. Se você não fez o método CIS, faça. Se você já fez, faça de novo. E outro ponto importante do medo do sucesso, do medo de ir para o próximo nível, é como se você tivesse ligada às suas referências de pai e mãe. Se o seu pai e sua mãe não ganharam tanto dinheiro, como que você quer ganhar mais dinheiro? É como se você estivesse emocionalmente desonrando seu pai, desonrando sua mãe. E aí, você chega num patamar e não consegue crescer. Você chega num nível e para. Esse medo do sucesso, medo do não merecimento, te paralisa, porque você tem trilhas neurais de incapacidade, de não merecimento, de culpa, e você precisa romper isso. Para você ir para um próximo nível, você precisa primeiro perdoar. Faça o método CIS. Faça o método CIS. Venha para a jornada FebraCIS. E aí tem outra pergunta interessante aqui, para a gente fechar. Chegou outra pergunta aqui, que também é muito importante. Uma pergunta aqui, ó. Por que é tão difícil sair da procrastinação? A procrastinação, alguém aí sente procrastinação? Percebe que está procrastinando? Olha bem para mim. A procrastinação, ela anda muito junto, muito conectada à autossabotagem. Procrastinação e autossabotagem, elas andam juntas. Vinícius, como assim? Preste atenção. Uma pessoa que procrastina, ela deixa o que é importante para depois. Alguém conhece pessoas assim? Não, depois eu faço isso. Ai, não, depois eu faço. Ai, deixando o que é importante para depois. A autossabotagem,
é muito parecida e anda muito junto com a procrastinação. Uma pessoa que faz o que tem que ser feito, ela vai ter resultado. Mas emocionalmente ela não pode ter resultado, ela não merece. Então a procrastinação, ela está ligada ao não merecimento também. Se eu fizer isso, eu vou ter resultado. Então eu procrastino para mim não ter esse resultado. Se eu ligar para aquele cliente, eu vou ter resultado, eu vou fechar a venda. Mas eu não faço, eu não ligo, porque eu não mereço mais dinheiro. Se eu fazer carinho no meu amor, no meu marido, se eu for uma esposa melhor, mais paciente, nós vamos melhorar o nosso casamento. Mas eu não faço, eu procrastino, eu sei que eu preciso pedir perdão, eu não peço. E aí você vai adiando o seu sucesso. Medo do sucesso, não merecimento. A procrastinação está ligada à culpa. A procrastinação está ligada a um estado de não perdão. E você precisa olhar para isso. Não é com ferramentas cognitivas. Uma pergunta importante aqui para a gente finalizar. Amanhã tem mais. Prepare sua pergunta para amanhã. Por que tenho tanto medo de errar? Ei, olha bem nos meus olhos. O medo de errar está ligado a uma infância muito rígida, pais rígidos, onde a criança, tudo que ela ia fazer, ela era coibida, era agredida, vivia em estado de medo, de ser coagido, de ser penalizado. E aí eu estou sempre tenso, porque se eu errar, eu vou apanhar. Se eu errar, eu vou ser punido. Se eu errar, se eu falhar, algo de ruim vai acontecer. Chega. Você não é mais aquela criança. Ei, você não é mais aquela criança indefesa. Você precisa reprogramar essa crença de capacidade. Olhar. Por isso a importância do método CIS. Por isso a importância da inteligência emocional. Inteligência emocional é a capacidade de você se conectar consigo e tirar o seu melhor em qualquer circunstância. E a capacidade de se conectar com as pessoas e tirar o melhor da coletividade. Show, meu amigo? Poderoso? Clareou a consciência? Uau! Olha só, tem 25 pessoas aqui. Se você não comentar depois dessa live, lá vai dar uma diarreia e a minha praga pega. Brincadeira. Mas comenta a live, compartilha a live. Se você não faz parte do grupo do WhatsApp, lá que eu vou postar o resumo. Então, clica aqui, entra no grupo, tá no link na bio e venha participar de todos os dias, de segunda a segunda, é isso mesmo, são 365 dias. Nós estamos no 24º dia. Mas eu quero que você compartilhe nos seus stories. Tira uma foto aí, tira um print. Isso. E venha participar desse grande movimento de empresários, de líderes. Você que vai estar no CIS, parabéns pela decisão. Você que não conhece o CIS, me pergunte no privado. Venha fazer parte do maior treinamento de inteligência emocional do mundo. Grande Marcelo, começa 2h da tarde. 2h começa. 2h, horário de Brasília. Vão ser mais de 60 transmissões. Estados Unidos, Europa, África. Vai ser algo realmente... Paraguai. Vai ser realmente algo tremendo. Grande Mestre Moura, bom dia, meu querido. Então é isso. Amanhã tem mais. Beijo no seu coração. Vamos juntos construir um dia extraordinário. Afinal de contas, hoje você vai viver milagres. Fechado? Beijo no coração. Fui.